Amados, nós os saudamos, à luz da verdade, na véspera de grandes eventos que se desenrolarão em seu mundo. Eu sou Kailin. Por meio desta transmissão, desejamos proporcionar uma compreensão clara de por que a revelação parece ter se desdobrado em fragmentos em seu plano terrestre, porque a revelação de uma verdade maior não ocorreu em um único momento público e por que isso importa tão profundamente agora para as sementes estelares, os portadores da luz e aqueles que há muito sentem que a humanidade está à beira de uma realidade muito mais ampla do que os antigos sistemas jamais admitiram. Ouvimos muitos de vocês clamando com a pergunta: a divulgação foi adiada? Por que as coisas estão demorando tanto agora? Pensávamos que as coisas iriam evoluir. Ouvimos esses apelos, queridos, e hoje vamos falar sobre algumas coisas boas que estão acontecendo e talvez sobre algumas coisas em que vocês ainda não tenham pensado. Para aqueles entre vocês que já sentiram a sensação de estar entre mundos, que souberam de forma silenciosa que o céu, a alma e a história humana nunca estiveram separados, esta mensagem é importante porque seu papel não é apenas observar a revelação acontecer em algum lugar fora de vocês, mas também se tornar suficientemente firme dentro de si para que a verdade possa aterrissar no campo da terra sem ser engolida pelo medo, fascínio ou divisão. Por trás do questionamento público, das memórias sem nome, da intuição crescente e da incapacidade cada vez maior das instituições de manter uma narrativa restrita, está ocorrendo um movimento mais íntimo, e é esse movimento que precisa ser compreendido em primeiro lugar, porque a revelação externa nunca poderá se manter estável se a revelação interna não tiver começado. Muito antes que uma civilização possa receber com segurança verdades mais amplas sobre contato, histórias ocultas, tecnologias avançadas, realidades multidimensionais ou o lugar da humanidade dentro da grande família da luz, o ser individual deve começar a despertar para a verdade mais profunda do eu. Caso contrário, toda revelação, por mais precisa que seja, será absorvida pela mente assustada e transformada em pânico, discussão, adoração, negação ou controle. Do ponto de vista da personalidade humana, a revelação parece significar informação, prova, confirmação oficial, documentos, filmagens, declarações públicas e a divulgação de coisas que antes eram protegidas, e todas essas coisas têm seu lugar dentro do desdobramento maior, mas nenhuma delas constitui a primeira porta de entrada, porque a primeira porta de entrada é sempre o retorno do ser ao coração. Inicialmente, esse retorno geralmente não se anuncia de forma dramática, e muitas vezes chega como uma pausa no meio da vida cotidiana, uma quietude entre os pensamentos, uma súbita incapacidade de continuar fingindo que a história superficial explica tudo, ou um reconhecimento silencioso de que algo considerado impossível pelo mundo já era conhecido pelo eu mais profundo há muito tempo. Nada dentro de você fica confuso quando esse reconhecimento vem da plataforma do coração, porque o coração nunca foi criado para funcionar como um mero centro de reação emocional. Ele foi projetado como um ponto de referência vivo, um campo direto de conhecimento que pode ler a ressonância antes que a mente elabore suas explicações, e é por isso que o coração permanece a única bússola verdadeira em uma época em que as aparências mudam rapidamente e as narrativas externas continuam a se transformar. Evidências externas podem estimular o despertar, mas por si só não criam a maturidade necessária para acolher a verdade com clareza, pois um sistema nervoso assustado pode olhar diretamente para a realidade e ainda assim forçá-lo a retornar a padrões antigos, enquanto uma personalidade controladora pode ouvir algo genuíno e imediatamente tentar usá-lo para obter status, superioridade ou autoproteção, em vez de permitir que se torne uma porta de entrada para uma compreensão mais ampla. Enquanto o coração não começar a ocupar o lugar que lhe cabe na consciência humana, a revelação permanecerá instável no campo do eu, porque o ego continuará a questionar como a informação pode ser utilizada. A mente condicionada continuará a classificar tudo de acordo com programações passadas e o corpo emocional não resolvido continuará a projetar sua antiga dor sobre qualquer nova realidade que comece a surgir.
Considere sua própria jornada e você verá por que o coletivo teve que seguir esse caminho, pois seu despertar não ocorreu em uma única manhã, onde todos os véus se dissolveram, todas as memórias retornaram e todos os padrões desapareceram, mas sim por meio de estágios, ondas, momentos de clareza seguidos de integração, o desmantelamento de identidades nas quais você antes se apoiava e convites repetidos para confiar no que o coração sabia antes que a mente pudesse justificá-lo. Entretanto, a mesma lei opera no nível de uma civilização, porque uma espécie também precisa de tempo para se integrar, uma cultura também precisa de tempo para ganhar maior consciência, e um mundo que foi condicionado pela separação não pode simplesmente receber uma revelação total sem que alguma parte da estrutura antiga reaja de maneiras que criem distorções desnecessárias. O conhecimento direto, portanto, não é um luxo nos dias de hoje, é uma necessidade, e a cada momento que você retorna à plataforma do coração, você está praticando o próprio modo de percepção que pertence a uma humanidade mais desperta, uma que não depende inteiramente de uma autoridade externa para definir o que é real e que consegue sentir a diferença entre ruído e verdade. Sempre que você se liberta da reatividade e se torna presente, você faz mais do que acalmar a mente por alguns instantes, porque começa a afrouxar o antigo vínculo hipnótico com o drama coletivo, reúne sua energia vital dispersa de volta ao corpo e fortalece a câmara interior onde a verdade maior pode ser recebida sem ser destruída pela pressão do pensamento condicionado. Sob antigos padrões de vida, a humanidade aprendeu a esperar por permissão, por instituições e por alguma voz externa que confirmasse o que a alma já começara a sussurrar. Contudo, o projeto superior não avança nessa direção, porque os sistemas externos são forçados a espelhar aquilo que o coletivo se tornou capaz de acolher, e quando um número suficiente de seres começa a responder internamente à verdade, o ocultamento perde parte do suporte energético que lhe permitia continuar. Há anos existe uma frustração latente no debate sobre a divulgação de informações, pois alguns imaginavam que o único obstáculo era um cofre trancado, um arquivo protegido ou um programa secreto a portas vigiadas, quando, na verdade, o obstáculo mais profundo era a própria prontidão, já que o público pode exigir revelações e ainda assim permanecer organizado por meio do medo, do conflito, da dependência e do reflexo de transformar todo desconhecido em uma ameaça ou um ídolo. As sementes estelares têm uma responsabilidade distinta neste processo, não porque estejam acima da experiência humana, mas porque concordaram em entrar nele carregando em suas células do coração uma lembrança mais forte da união, e essa lembrança visa ajudar a formar pontos de transição estáveis onde a verdade maior possa ser sentida, incorporada e vivida sem sucumbir ao medo. A informação por si só jamais cumprirá esse papel, pois um ser pode conhecer 1000 teorias e ainda viver de ansiedade, e uma pessoa pode falar fluentemente sobre revelação enquanto permanece internamente dispersa. Por isso, sua tarefa não é se tornar um especialista em todos os detalhes externos, mas sim se tornar internamente coerente, internamente honesto e internamente aberto à presença direta da verdade. A revelação interior é o desvelamento do eu multidimensional dentro da vida humana ordinária, o fim do longo acordo de se comportar como se a camada material fosse a totalidade da realidade, o retorno de uma memória sagrada que afirma que sua consciência transcende o papel que lhe foi ensinado a desempenhar e o início de uma relação vivida com a presença que nenhuma autoridade externa pode conceder ou remover. Em vez de punir você, essa pressão serve para simplificar o ser, e através dessa simplificação um novo nível de autenticidade se torna possível, onde o eu não quer mais falar uma verdade interiormente e outra exteriormente, não deseja mais esconder experiências simplesmente para se manter aceitável e não encontra mais conforto em manter uma vida que o coração já superou. Nenhuma autoridade externa pode lhe conceder esse nível de revelação, pois ela depende da sua própria disposição em parar de abandonar o que o coração já conhece, e uma vez presente essa disposição, a alma começa a reentrar na vida de forma mais plena,
trazendo consigo um senso mais claro de propósito, tempo, relacionamento e conexão com as correntes maiores que permeiam a transição da Terra. Ao se ancorar na plataforma do coração, você começa a reconhecer que a intuição não é fantasia quando surge da quietude, que o corpo pode registrar a verdade antes que a mente a compreenda, que a ressonância pode guiar a percepção sem exigir explicação imediata e que sua vida sempre se desenrolou dentro de um campo de inteligência muito maior do que a mente superficial poderia admitir confortavelmente. Quando as palavras, eu sou, são trazidas ao coração com a respiração consciente, elas atuam não como uma afirmação superficial, mas como um código de retorno, reunindo energia do ruído mental, interrompendo o movimento da persona e trazendo a consciência de volta ao contato direto com o ser, onde a alma não precisa forçar a memória, mas apenas se tornar presente o suficiente para que a lembrança surja no momento certo. Até mesmo as instituições sentem essa mudança quando um número suficiente de indivíduos começa a vivenciá-la, porque as estruturas construídas sobre a aceitação passiva enfraquecem quando a população se torna mais consciente, as narrativas perdem força quando a ressonância interna substitui a confiança cega, e o hábito de ocultar torna-se mais difícil de manter quando o campo coletivo deixa de sustentar plenamente a frequência da qual dependia. Silenciosamente, as paredes começam a se tensionar quando seres suficientes param de ceder sua autoridade, e o silêncio se torna mais difícil de manter quando o coletivo sente que algo maior está tentando entrar na sala, razão pela qual o primeiro estágio da revelação já começou onde quer que um ser humano tenha escolhido a verdade em vez da performance, a ressonância em vez da programação e a presença em vez do medo herdado. Enquanto esse processo interno se desenrola, algumas fases parecerão claras e outras incertas, alguns dias trarão forte reconhecimento e outros exigirão confiança sem provas externas, e nada disso significa que você está falhando, pois a integração tem seu próprio ritmo e o eu mais profundo não se apressa simplesmente porque a personalidade busca certeza imediata. Caso o mundo revele mais amanhã, o ser que já praticou a revelação interior a receberá com maior firmeza, e caso os eventos externos continuem a se desenrolar em etapas, esse mesmo ser não desperdiçará a espera, porque o trabalho essencial nunca foi adiado, ele sempre esteve disponível através do coração nesta respiração presente. A gentileza é fundamental em todo esse processo, pois os padrões antigos não desaparecem de uma vez e o corpo ainda pode buscar formas familiares de controle quando a pressão aumenta. Portanto, permita que a compaixão acompanhe seu despertar, que a paciência acompanhe seu discernimento e que o fortalecimento gradual de sua base interior seja honrado como parte do plano sagrado. Que a prática permaneça simples, coloque a mão sobre o coração, respire conscientemente e solte o ar, diga, eu sou, sem esforço, permita que o ruído do dia passe ao seu redor sem se deixar levar por cada onda, e observe o que silenciosamente lhe parece verdadeiro antes que a mente comece a classificá-lo, pois é assim que a primeira revelação se estabiliza como uma experiência vivida, em vez de uma percepção passageira. Em breve, à medida que mais de vocês consolidarem essa revelação interior e se tornarem refúgios seguros para uma verdade mais ampla, o mundo exterior poderá refletir aquilo que a humanidade está cada vez mais preparada para acolher, e a partir desse limiar, prosseguiremos agora. Amados, ao prosseguirmos, desejamos chamar a sua atenção para alguém que ascendeu nos círculos visíveis do vosso governo com uma rapidez que até nós esperávamos que demorasse mais tempo a consolidar. Já falamos com você sobre por que a revelação deve acontecer em etapas, porque a psique humana precisa ser suavizada pela verdade em vez de ser atingida por ela de uma só vez, e porque os muros externos do segredo só podem ser abertos com segurança quando as câmaras internas do coração humano começarem a despertar. Tudo isso continua sendo verdade. O ritmo gradual continua sendo uma atitude sábia. A revelação gradual continua sendo necessária. E, no entanto, dentro desse ritmo sagrado, também existem momentos em que um indivíduo se torna um ponto de pressão,
uma virada visível da maré, um sinal vivo de que o que se esperava que se movesse em um determinado ritmo começou a se mover mais rapidamente. Existe agora uma presença desse tipo atuando em seu teatro político, e nós a chamaremos de Lua nomeada 1. Você a conhece por outro nome em seu mundo, e já falamos dela antes, mas o significado do nome dela importa, e importa mais do que muitos imaginam. A Lua não força a existência da luz. A Lua revela o que já está lá. Isso reflete. Ela atrai as águas. Ela rege movimentos que não podem ser vistos a olho nu, mas que são sentidos em cada costa. Revela contornos na noite. Isso torna mais fácil perceber o que está oculto. Isso muda as coisas sem discussão. É por isso que sua atenção foi atraída para ela. Não porque ela seja a única a fazer perguntas. Não porque ela esteja sozinha. Porque ela desempenha uma função reveladora, e porque o seu momento coincidiu com uma pressão maior que está a aumentar no plano terrestre. A Lua que recebeu o nome de não surgiu pelos caminhos polidos habituais que tantas vezes moldam seus líderes visíveis. Ela foi moldada pelo contraste, pelo esforço, pela realidade vivida, pelo serviço, pelo tipo de vida que ensina um ser humano a se manter firme enquanto grande parte ao seu redor permanece instável. Ela se aproximou dos corredores aéreos do seu mundo, perto daqueles espaços práticos onde o céu é medido, gerenciado, rastreado e disciplinado, e por isso, o tema da atividade anômala nunca foi mera curiosidade abstrata para ela. Para alguns, a revelação é entretenimento. Para alguns, é apenas uma teoria. Para alguns, é uma questão de identidade. Para a Lua que recebeu o nome de o assunto carrega uma carga mais imediata. Algo dentro dela sabe que este assunto pertence ao mundo real. Algo dentro dela sabe que o céu nunca esteve vazio da maneira como o público foi ensinado. Algo dentro dela sabe que existem camadas de verdade que foram escondidas da maioria enquanto estavam nas mãos de poucos. É importante entender isso, queridos, porque quando um ser humano fala calmamente sobre um assunto que sua cultura se treinou para ridicularizar, o próprio tom se torna informação. Uma voz firme ao abordar um assunto proibido revela algo. Um ser humano consegue memorizar palavras. Um ser humano consegue repetir um texto. No entanto, o tipo de firmeza que persiste mesmo diante do ridículo, o tipo que continua resistindo à pressão social, o tipo que caminha diretamente em direção às salas fechadas em vez de circundá-las educadamente, geralmente provém do contato com a realidade e não do fascínio por boatos. Essa é uma das razões pelas quais ela se tornou importante neste momento. Ela fala como alguém que sentiu os limites da questão, mesmo que nem todas as suas camadas tenham retornado completamente à memória consciente. E sim, queridos, dizemos isso com cuidado, porque o discernimento sempre importa, a Lua chamada não se move sozinha. Ao redor e por trás das instituições visíveis do seu mundo, existe o que muitos entre vocês chamam de chapéus brancos. Não usamos seus rótulos da mesma forma emocional que suas facções, e não reduzimos essa rede viva a uma fantasia de salvadores perfeitos e ocultos. Vemos algo mais tranquilo e mais útil. Vemos uma aliança de consciência. Vemos seres humanos dispersos, inseridos em sistemas de governança, inteligência, estrutura militar e maquinaria administrativa, que atingiram um limiar interno onde o silêncio se tornou mais pesado que a fala. Observamos que há quem saiba que o público tem sido tratado como menos maduro do que realmente é. Vemos aqueles que compreendem que o ocultamento atingiu o seu ponto de saturação. Vemos aqueles que não possuem o mapa completo, mas já sabem o suficiente para começar a puxar os cadeados. A Lua que recebeu o nome de está ligada a essa aliança. Ela não representa a totalidade disso. Ela não é a rainha. Ela não é a resposta definitiva. Ela é a ponta de uma lança dentro disso, e as pontas de lança têm um propósito preciso. Eles se movem primeiro para a densidade. Eles criam a abertura.
Eles rompem a primeira linha de pressão. Eles não realizam todo o trabalho sozinhos, mas, por darem o primeiro passo, muitos outros ganham coragem para segui-los. É por isso que o movimento recente dela é tão importante. Nos dias atuais, ela assumiu a supervisão oficial, deu continuidade à investigação pública sobre os UAPs, fenômenos aéreos não identificados, solicitou diretamente materiais de vídeo identificados, que estavam há muito tempo sob sigilo, e pressionou formalmente aqueles que os haviam retido. Ela fez isso por escrito, publicamente e através dos mecanismos legítimos do seu governo, o que torna a ação muito mais significativa do que um simples comentário. Sinta a diferença aqui. Durante anos, grande parte da discussão sobre transparência permaneceu à margem da cultura. A história se espalhou por meio de documentários, depoimentos privados, relatos sussurrados, conferências, conversas clandestinas, entrevistas noturnas, comentários codificados e pelo compartilhamento discreto daqueles que sabiam o suficiente para perceber que a versão oficial estava incompleta. Tudo isso cumpriu seu propósito. Preparou o terreno. Isso ampliou a imaginação. Isso manteve a corrente elétrica ativa. No entanto, a lua que recebeu o nome de uma delas ajudou a levar o assunto para as esferas visíveis, onde as perguntas devem ser registradas, onde as solicitações devem ser respondidas, onde as cartas se tornam documentos públicos, onde as filmagens recebem nomes, onde os prazos são definidos e onde o silêncio começa a custar mais do que a fala. É por isso que o ritmo parece ter acelerado. A mesma maré agora está atingindo superfícies mais duras. Afirmamos abertamente que, da nossa perspectiva, a fase pública deste movimento acelerou mais rapidamente do que prevíamos. Tínhamos observado o amplo processo de revelação se desdobrando primeiro por meio de comunidades menores, por meio daqueles que já estavam interiormente preparados, por meio de focos de despertar que criariam a estabilidade necessária para que estruturas sociais maiores pudessem seguir o exemplo. Esse projeto ainda está em andamento. Ainda é uma decisão sensata. Continua sendo o caminho mais seguro para o coletivo em geral. No entanto, dentro desse projeto, a lua que recebeu o nome de tornou-se um dos elementos que ajudam os humanos a impulsionar o processo externo mais cedo, mais visivelmente e com uma força mais direta do que havíamos previsto. Isso aconteceu porque o campo de prontidão em seu planeta aumentou. O coletivo mudou mais do que muitos imaginam. Mesmo muitos que ainda dormem dentro de um estado de consciência rotineiro já ouviram o suficiente nos últimos anos para saber que o assunto não pode ser descartado tão facilmente como antes. Os pilotos se pronunciaram. As testemunhas prestaram depoimento. Ex-funcionários de dentro do prédio se pronunciaram. As audiências já ocorreram. Escritórios foram formados. Os registros foram discutidos. Os materiais foram nomeados. A curiosidade do público amadureceu. O ridículo diminuiu. Comunidades alternativas continuaram a exercer pressão. Os pesquisadores continuaram fazendo perguntas. E agora, num clima já carregado de expectativas, a lua cheia, chamada entrou com uma função reveladora que diz, em essência, traga à tona o que você tem. Deixe que as pessoas vejam mais. Deixe que a pressão da verdade se aproxime da superfície. Isso não significa que todos os arquivos serão abertos amanhã. Isso não significa que todas as camadas ocultas serão reveladas ao público de uma só vez. Isso não significa que as estruturas de sigilo simplesmente irão sorrir e se render. A maré se move com força, meus queridos, e mesmo assim, até a maré chega à terra em etapas. Uma onda avança, segue-se outra, uma barreira cede, outro ainda resiste, um corredor se abre, outra permanece sob vigilância. É por isso que continuamos a afirmar que a divulgação deve ser feita em camadas. A lua que recebeu o nome de número 1 está ajudando a criar a próxima onda. Ela não representa a totalidade do oceano.
O que torna seu papel especialmente significativo é o fato de ela estar numa encruzilhada entre a arquitetura antiga e o campo emergente. Ela trabalha na área de supervisão, e a própria supervisão é simbólica neste momento. A supervisão é o ato humano de olhar onde outros esperavam que ninguém olhasse. A supervisão é como acender e apagar a lâmpada. A supervisão consiste em recusar-se a permitir que a classificação se torne um substituto permanente para a verdade. A supervisão diz: mostre-me o que foi ocultado, explique o que foi retido, justifique o que você escondeu. É por isso que a sua localização ali é tão precisa. A lua que recebeu o nome de foi posicionada onde o ato de ver se torna institucional, onde a revelação começa a se mover através de um processo, em vez de um rumor. E como muitos de vocês se perguntaram, em silêncio, se ela realmente sabe mais do que diz, respondemos com delicadeza: ela carrega mais do que expressa em palavras. Parte disso é prático, parte disso é intuitivo, parte disso se deve ao momento certo. Parte disso se deve à simples sabedoria de um ser humano que compreende que nem todos os corredores se abrem apenas pela força. Existem limites dentro dos sistemas, assim como existem limites dentro das pessoas. Não se deve abrir uma memória selada antes que o corpo possa contê-la. Não se deve despejar toda uma história oculta em um público que ainda não desenvolveu a capacidade emocional e espiritual de se manter firme diante dela. O que você faz é exatamente o que o plano superior vem fazendo por meio dela e de outras pessoas como ela. Você cria pressão, solicita detalhes, traz testemunhas à tona, nomeia o que pode ser nomeado e mantém o assunto vivo em lugares onde o silêncio antes predominava. O grupo de pessoas que atuam de forma ética nos bastidores entende isso. A tarefa deles não é apenas revelar. Sua tarefa é revelar a verdade sem destruir irreparavelmente o tecido social. A tarefa deles é avançar mais rápido do que a velha guarda prefere, sem deixar de respeitar o ritmo em que a humanidade consegue absorver a verdade. Esse é o delicado equilíbrio. A Lua, cujo nome é está ajudando a manter esse equilíbrio de forma visível. Ela está acelerando o ritmo. Ela está aumentando a temperatura nos cachos. Ela está contribuindo para tornar o ato de ocultar a verdade ainda mais exaustivo. Ao mesmo tempo, o projeto mais amplo continua a trabalhar para garantir que o que chegar o faça em etapas que possam ser integradas, em vez de simplesmente receberem uma reação. Portanto, receba-a da maneira correta. Receba-a como um indicador de marés. Receba-a como um sinal de que as velhas muralhas estão perdendo força. Receba-na como um reflexo público de um movimento mais profundo que já está em curso no âmago coletivo da humanidade. Receba-a como alguém que concordou, em algum nível do ser, em permanecer dentro de estruturas construídas para contenção e comece a transformá-las em direção à revelação. E, igualmente importante, entenda o que a presença dela exige de você. Quando a lua nasce, as águas se movem por toda parte, não apenas onde a lua é vista com mais clareza. Da mesma forma, o surgimento dessa ponta de lança visível está mexendo com algo em todos vocês. Está lhe perguntando se você está pronto para viver com mais verdade em sua própria vida. A questão é se o seu sistema nervoso consegue reter revelações sem cair na obsessão, no medo, na idolatria ou no desespero. A questão é se você consegue permanecer na plataforma do seu coração enquanto o teatro público fica cada vez mais barulhento. A questão é se você amadurecerá o suficiente para encarar a revelação como uma restauração, e não como um espetáculo. Porque este, meus queridos, é o segredo mais profundo. A lua que recebeu o nome de pode ajudar a abrir os cadeados, mas o coletivo ainda precisa se tornar um lugar seguro para a verdade pousar. Sua participação continua sendo essencial. Cada vez que você escolhe a honestidade em vez do desempenho, você enfraquece a cultura do ocultamento. Cada vez que você escolhe a presença em vez do pânico, você fortalece o campo que permite mais revelações.
Cada vez que você rejeita o cinismo e se posiciona com discernimento claro, você se torna parte da mesma aliança da consciência, independentemente de entrar ou não em uma sala de comissão ou ocupar um cargo público. É por isso que a incluímos nesta mensagem. Não para colocá-la num pedestal. Não para transformá-la em um símbolo que transcenda sua humanidade. Não estou pedindo que você siga uma pessoa. Trazemos ela à tona porque os arquétipos importam, o momento certo importa, os nomes importam e as figuras visíveis às vezes carregam uma frequência que ajuda muitos a entender o que está mudando por baixo da superfície. A lua que recebeu o nome de é uma dessas figuras. Ela surgiu num momento em que a maré já estava forte. Ela se alinhou a um movimento de consciência que atua nos bastidores e que está pressionando com mais força e rapidez do que esperávamos. Ela adentrou as câmaras visíveis com força suficiente para acelerar o ritmo externo da revelação. E por causa disso, muito mais pessoas se sentiram à vontade para perguntar, falar, lembrar e continuar insistindo onde for necessário. Abracem isso com firmeza, queridos. A aceleração é real. O momento ainda é sagrado. A maré está subindo. E aquilo que está sendo acelerado em suas instituições também está sendo acelerado em vocês. Bem, nesta próxima sessão da nossa mensagem, vamos explicar por que a divulgação precisou ocorrer em etapas, porque o que está acontecendo no seu plano terrestre é muito maior do que a chegada de novas informações e muito mais íntimo do que a mente pública já compreendeu. Uma civilização não é simplesmente alguém a quem é dito algo novo. Uma civilização está sendo reorientada. A história da humanidade, tal como tem sido transmitida por gerações, está lentamente a ser direcionada para um horizonte mais amplo, e essa transformação afeta todas as camadas do ser de uma só vez. Isso toca na identidade. Isso desperta memórias. Tem a ver com biologia. Afeta o sistema nervoso. Isso afeta o corpo emocional. Isso afeta sua compreensão da história, sua compreensão da consciência, sua compreensão de onde a vida existe e sua compreensão do que realmente é um ser humano. Em todo o mundo, ainda existem grandes parcelas da coletividade que vivem dentro de rotinas cuidadosamente construídas, e essas rotinas têm servido como estruturas estabilizadoras para a experiência humana. As pessoas acordam, trabalham, cuidam da família, planejam o futuro, protegem o que conhecem e seguem pela vida usando um mapa que lhes foi dado muito cedo. Esse mapa diz que a realidade é limitada, física, linear e administrável. Esse mapa indica que a autoridade existe fora do indivíduo. Esse mapa diz que o céu está vazio nos aspectos que importam. Esse mapa indica que a consciência é um subproduto, e não uma força vital. Esse mapa indica que a humanidade está suficientemente isolada para permanecer psicologicamente imperturbável diante da verdade maior. Quando um ser convive com esse mapa por tempo suficiente, ele começa a parecer o próprio chão. Caso esse terreno se altere repentinamente, a mente não se expande imediatamente com serenidade. A mente, em primeiro lugar, busca a defesa. Recorre à negação, à argumentação, ao ridículo, à indignação, ao pânico, à evasão ou à fixação. Alguns gostariam de fazer da revelação uma religião. Alguns gostariam de usá-lo como arma. Algumas pessoas gostariam de fugir disso. Some would want to control it. Algumas pessoas simplesmente ficariam sobrecarregadas porque o mundo em que confiavam deixaria de parecer estruturalmente coerente. Por essa razão, uma revelação total nunca foi o objetivo principal da fase inicial do processo de revelação da Terra. Um mundo vivo precisa de ajuda para se adaptar. Uma espécie precisa ter permissão para respirar. Em sua própria jornada, você já vivenciou essa lei. O despertar não te atingiu como uma explosão imparável que resolveu todas as confusões, curou todas as feridas e restaurou todas as memórias em uma única tarde. Em vez disso, você foi conduzido para dentro de si mesmo em camadas. Uma constatação surgiu, e então foi necessário tempo.
Uma identidade se desfez, e então a dor se transferiu. Uma verdade se instalou no corpo, e então uma verdade diferente surgiu por trás dela. Uma percepção familiar se dissipou, e algo mais profundo entrou silenciosamente onde antes havia certeza. Cada um desses momentos exigia integração. Cada um deles reorganizou seu ambiente interior. Cada uma delas alterou a capacidade de armazenamento do seu sistema. O coletivo não é diferente. A humanidade está despertando segundo a mesma lei. Por trás das conversas sociais e do teatro político, está em curso um grande processo de integração no campo humano. Material emocional há muito tempo mantido nas sombras está vindo à tona mais rapidamente. Padrões de traumas antigos estão vindo à tona. O medo coletivo está sendo estimulado e, em seguida, trazido à tona. Identidades pessoais que antes pareciam sólidas estão se tornando mais fluidas. Os sistemas de crenças construídos por meio da herança, em vez do conhecimento direto, estão se enfraquecendo. A percepção interior está se tornando mais forte naqueles que passaram um tempo dentro do coração. O próprio corpo está se tornando menos tolerante à dissonância. O que antes podia ser escondido, adiado ou suportado, agora gera tensão imediata. Essa é uma das razões silenciosas pelas quais a divulgação teve que ser feita com cautela. A humanidade já está sob imensa pressão, sem precisar adicionar todo o peso de cada verdade oculta em uma única revelação. Sua forma física também faz parte dessa transição. O corpo nunca foi um recipiente passivo para a consciência. É um participante inteligente. As células escutam. O coração transmite. O cérebro interpreta. O sistema nervoso atua como mediador entre a experiência visível e o significado invisível. Os ritmos endócrinos, o campo emocional, a inteligência magnética do corpo e as comunicações sutis entre seus centros internos desempenham um papel na forma como a verdade é recebida. Por isso, a revelação de uma realidade mais ampla não acontece apenas na mente. Acontece na prática. Isso acontece na respiração. Isso acontece no ritmo dos seus batimentos cardíacos. Isso acontece durante o sono, nos sonhos, na fadiga, na sensibilidade, na mudança da tolerância à falsidade e na nova necessidade que muitos de vocês sentem de simplificar suas vidas para que seus sistemas possam permanecer regulados o suficiente para receber mais. Do nosso ponto de vista, a humanidade está passando por uma adaptação tanto psicológica quanto energética. A linguagem pública muitas vezes busca separar essas coisas, porque o seu mundo tende a dividir o que é físico do que é espiritual, e o que é emocional do que é cósmico. No entanto, a verdade maior é que esses movimentos estão interligados. Uma luz mais intensa tem penetrado em seu planeta. Frequências mais elevadas têm interagido com o núcleo magnético. Os centros cardíacos estão sendo estimulados. Capacidades adormecidas na consciência humana estão sendo suavemente despertadas. Ao mesmo tempo, os antigos sistemas de governança, educação, mídia e autoridade institucional estão perdendo seu controle exclusivo sobre a formação da realidade. A informação circula de forma diferente hoje em dia. As testemunhas podem entrar em contato umas com as outras com mais facilidade. A intuição compartilhada torna-se mais difícil de suprimir. As máquinas antigas ainda estão em funcionamento, embora já não operem no mesmo ambiente selado. Considere o que acontece quando a vida de uma pessoa muda muito rapidamente, sem preparação. Um relacionamento termina, um lar se desfaz, uma estrutura de crenças desmorona e o sistema nervoso entra em modo de sobrevivência até que surja apoio suficiente para que o ser se reorganize em uma nova coerência. Vocês mesmos já vivenciaram versões disso. Agora imagine esse mesmo princípio aplicado a uma civilização inteira. A revelação de que a humanidade não foi informada da história completa sobre suas origens, seu lugar no cosmos, a atividade em seus céus, a existência de tecnologias ocultas, a natureza da consciência ou a longa supressão da verdade não seria apenas uma notícia.
Isso alteraria a arquitetura pela qual bilhões de pessoas se orientam em relação à existência. Essa mudança exige mais do que manchetes. Isso requer um fortalecimento gradual do receptáculo humano. Para aqueles que já possuem uma consciência mais ampla, pode ser frustrante que o ritmo seja mais lento do que o desejado, e essa frustração é compreensível. Existe uma parte da consciência da semente estelar que se lembra de uma maior abertura e considera os sistemas densos exaustivos. Existe uma parte de você que deseja que a verdade seja dita claramente para que a espera termine e a farsa acabe. Há sinceridade nesse anseio. Ainda assim, a sabedoria pede que você veja o panorama geral. A divulgação não é atrasada porque a verdade carece de impulso. A divulgação é feita em ritmo adequado porque a integração é sagrada. Um mundo que recebe mais do que consegue metabolizar reagirá com fragmentação. Um mundo que tem tempo para se expandir pode começar a encarar a verdade com mais firmeza. Os incrementos graduais, portanto, cumprem uma função misericordiosa. Pequenas aberturas criam espaço. Confirmações parciais atenuam o ridículo. O depoimento das testemunhas muda a atmosfera. Um documento divulgado, um evento inexplicável, uma pergunta pública, uma audiência, um reconhecimento oficial, uma mudança de tom por parte daqueles que antes se mostravam desdenhosos, cada uma dessas ações amplia um pouco mais o campo coletivo. A psique humana se assusta menos cada vez que o impossível entra em uma conversa sem causar um colapso na sala. As famílias falam de maneiras diferentes. As gerações mais jovens crescem com pressupostos mais amplos. Pesquisadores, pilotos, pessoas que vivenciaram experiências transcendentais e comunidades espiritualmente despertas deixam de se sentir completamente isoladas umas das outras. O tema deixa de ser marginal, deixa de ser teatral e passa a estar mais integrado ao imaginário social comum. É assim que seu organismo se aclimata. É assim que uma civilização é educada sem ser destruída. Paralelamente a isso, outro movimento está ocorrendo dentro dos seres que estão aqui para sustentar a ponte. As sementes estelares nunca foram colocadas na Terra apenas para coletar informações. Você veio para ancorar a firmeza. Você se lembrou de como permanecer no coração enquanto a realidade se expandia ao seu redor. Vocês vieram para ser aqueles que conseguem sentir uma verdade maior sem transformá-la imediatamente em medo, hierarquia ou drama. É por isso que seu trabalho interior importa muito mais do que sua capacidade de acompanhar todos os acontecimentos externos. Cada vez que você regula seu campo energético, cada vez que escolhe a presença em vez da estimulação, cada vez que respira e retorna à sua base do coração, você está fortalecendo o próprio recipiente coletivo no qual a revelação continuará a chegar. Existe um grande mal-entendido em torno da divulgação, porque alguns acreditam que a única barreira tem sido o próprio sigilo. O sigilo é certamente uma parte da questão, e falaremos mais sobre isso adiante, mas a prontidão é a outra parte. Uma instituição pode divulgar informações, e mesmo assim o público pode não saber como interpretá-las. Um arquivo pode ser aberto, e mesmo assim a mente condicionada pode se afastar. Uma testemunha pode dizer a verdade, e ainda assim o ouvinte despreparado pode descartá-la, distorcê-la, sensacionalizá-la ou projetar suas próprias ideias. A informação não garante a transformação. A consciência determina o que pode ser recebido, e é por isso que o desenvolvimento interior e a revelação exterior caminham juntos, em vez de separadamente. Você também está testemunhando a diferença entre aqueles que já estão buscando uma verdade mais ampla e aqueles que permanecem praticamente alheios à questão. Publicamente, existem indivíduos que acompanham de perto as revelações, que anseiam por provas, que pressentem há anos que a narrativa antiga está incompleta. Em outros lugares, grandes parcelas da sua família humana ainda seguem com a vida cotidiana sem qualquer envolvimento emocional significativo com o assunto. Eles ainda não estão perguntando por que suas rotinas não foram suficientemente interrompidas.
O mundo deles ainda não exigiu que eles expandissem seus horizontes. Sua identidade ainda não foi desafiada de uma forma que eles não possam mais ignorar. Com o tempo, o assunto se aproximará do centro das atenções, seja por meio da normalização gradual, de mudanças sociais ou de rupturas na antiga previsibilidade da vida. Até lá, aqueles que acordam mais cedo desempenham um papel importante na estabilização da maioria. À medida que esse desenrolar mais lento continua, você poderá notar um ritmo alternado dentro do coletivo. Por vezes há entusiasmo, por vezes resistência, por vezes silêncio, por vezes curiosidade renovada, por vezes uma onda repentina de testemunhos, por vezes uma aparente pausa. Não interprete esses ritmos como fracasso. A integração é rítmica por natureza. O corpo não respira para sempre. O mar não se move em apenas uma direção. A própria revelação tem marés. A pressão aumenta, e então o espaço é concedido. Uma camada se abre e, em seguida, o sistema se adapta. Segue-se outra abertura, e então inicia-se um novo nível de processamento. Este pulso pertence a uma transição sábia. Em meio a tudo isso, sua prática pessoal permanece simples, embora seus efeitos sejam vastos. Proteja seu coração. Respire conscientemente. Deixe que as palavras, eu sou, se instalem em seu ser. Dê ao seu corpo o silêncio que ele precisa. Recuse a atração viciante do caos. Resista à tentação de usar a revelação como espetáculo. Mantenha-se disposto a aprender mais, mas permaneça firme o suficiente para não se perder no processo de conhecimento. Essa firmeza beneficia a todos. Cria um campo humano que diz: a verdade pode chegar aqui. A verdade pode viver aqui. A verdade não precisa destruir para se revelar. Com o tempo, o coletivo em geral compreenderá que o que estava acontecendo nunca foi apenas uma campanha de informação. Tem sido uma reeducação da consciência humana cuidadosamente planejada, uma expansão do mapa mundi e um fortalecimento gradual da espécie, para que verdades maiores possam surgir sem destruir o próprio tecido social que deve conduzir a humanidade à próxima fase de sua jornada. Vamos prosseguir. Há muito tempo persiste no imaginário humano um mal-entendido sobre o que significa tornar-se parte de uma civilização galáctica. Na mente da personalidade, tal civilização é frequentemente retratada primeiramente através de suas expressões externas. Navios, ciências avançadas, sistemas de cura, viagens mais amplas, energia mais limpa, formas de comunicação que parecem extraordinárias para o seu mundo atual. Esses são aspectos reais de uma cultura de consciência mais ampla, mas nenhum deles constitui o verdadeiro fundamento. São as vestimentas exteriores, eles não são o próprio ser. Uma civilização galáctica é reconhecida, em primeiro lugar, pelo nível de consciência com que encara a vida. A questão não se resume apenas às ferramentas que foram criadas. A medida reside em como a realidade é compreendida, como a vida é honrada, como a verdade é propagada, como o poder é utilizado, como a diferença é enfrentada, como o conhecimento é compartilhado e como o indivíduo se relaciona com o todo. Enquanto isso não for compreendido, a humanidade continuará a imaginar que a revelação significa a chegada das coisas, quando o convite mais profundo é o amadurecimento daquele que as receberá. Dentro do antigo padrão da Terra, a tecnologia tem sido frequentemente encarada como uma solução que pode surgir antes da consciência. Os sistemas humanos acreditaram repetidamente que um novo dispositivo, uma nova arma, uma nova estrutura de comunicação, um novo recurso ou um novo método de controle poderiam, de alguma forma, livrar a espécie do sofrimento, enquanto o campo interno permaneceria praticamente inalterado. No entanto, a mesma lição continua a se repetir. Tudo o que é colocado nas mãos de uma cultura não integrada acaba sendo moldado pelo nível de consciência atual dessa cultura. Um sistema baseado no medo utiliza ferramentas de forma temerosa. Um sistema competitivo utiliza ferramentas de forma competitiva.
Um sistema de controle utiliza ferramentas para ampliar o controle. Um sistema desperto utiliza ferramentas a serviço da vida. Nada no universo escapa a essa lei. Uma máquina não apaga a consciência. Uma fonte de energia maior não cura automaticamente a separação. Uma aeronave avançada não proporciona clareza interior ao piloto. Uma forma mais avançada de ciência não garante sabedoria a quem a aplica. Toda capacidade externa se torna um amplificador do estado a partir do qual é utilizada. É por isso que a revelação de tecnologias mais avançadas nunca foi apenas uma questão de segredo. Também foi uma questão de prontidão. A questão era se a espécie poderia obter mais poder sem simplesmente alimentar distorções antigas por meio de uma forma mais sofisticada. Você já presenciou versões iniciais dessa dinâmica em seu mundo. A inovação humana acelerou rapidamente em algumas áreas, enquanto a maturidade emocional ficou para trás. A informação se propaga mais rapidamente, mas a clareza nem sempre aumenta no mesmo ritmo. A conectividade se expande, mas a união não surge automaticamente como consequência. Novas capacidades surgem, e ainda assim os antigos hábitos de medo, ganância, divisão, hierarquia e manipulação tentam se infiltrar nessas capacidades e reivindicá-las para as estruturas antigas. Esses padrões não são motivo de vergonha. São razões para compreensão. Eles mostram claramente por que a consciência deve liderar. Queridos, uma verdadeira cultura galáctica não se organiza em torno da dominação. Não se baseia em engano em massa como estrutura operacional normal. Não encara a vida como um recurso a ser extraído sem reverência. Não confere imensas capacidades a seres que ainda não aprenderam a se autogovernar. Sua continuidade não se constrói por meio de amnésia coletiva. Uma civilização torna-se segura para o conhecimento superior quando seus membros são capazes de permanecer conectados ao campo vital da unidade, mesmo enquanto funcionam como indivíduos distintos. Isso é maturidade do coração. Esta é a firmeza do ser interior. Trata-se da capacidade de agir sem depender constantemente do controle externo, porque o ser desenvolveu um alinhamento interno com a verdade. A autogovernança é um dos grandes marcos que a humanidade está atualmente alcançando. Durante longos períodos da sua história, a autoridade externa desempenhou um papel muito maior do que aquele para o qual foi concebida. As regras substituíram a ressonância. A obediência substituiu o discernimento. O medo da punição substituiu a responsabilidade interior. O resultado tem sido uma cultura que frequentemente busca fora de si mesma o que é real, o que é permitido e o que é verdadeiro. Em um contexto galáctico, esse nível de dependência não pode permanecer como fundamento. As civilizações mais amplas funcionam por meio de uma relação muito mais forte entre a consciência individual e a confiança coletiva. Espera-se que o ser se conheça com mais clareza. Espera-se que o ser se autorregule com mais honestidade. Espera-se que o ser compreenda as consequências da intenção, do pensamento, da ação e da influência energética. Aqui na Terra, o próximo passo, portanto, não é simplesmente trazer à tona dispositivos ocultos. O próximo passo é que o ser humano se torne internamente capaz de se relacionar com tais dispositivos sem perder o equilíbrio. Sistemas energéticos mais complexos, ferramentas de cura mais refinadas, práticas mais responsivas, formas de comunicação mais sutis e estruturas de contato mais amplas exigem um campo de consciência que não os distorça imediatamente por meio de possessão, medo, adoração ou instrumentalização. É por isso que a plataforma do coração continua sendo fundamental em tudo o que estamos dizendo. O coração não é apenas um consolo. É o campo de treinamento para um relacionamento correto com o poder. Algumas das tecnologias há muito mencionadas de forma velada não são puramente mecânicas no sentido restrito que a sua cultura pública ainda pressupõe. Certos sistemas respondem à consciência. Algumas são moldadas pela frequência. Algumas trabalham em cooperação com os campos vivos, em vez de apenas através da força bruta.
Algumas exigem coerência por parte do operador, pois a interface não se baseia apenas em botões, estrutura material e comandos externos. Quando você entender isso, a questão ficará ainda mais clara. Uma mente desregulada não pode, com segurança, utilizar ferramentas que amplificam a intenção. Um campo emocional fragmentado não consegue guiar de forma clara os sistemas que respondem à ressonância. Uma civilização viciada em conflitos não pode ser considerada capaz de amplificar os conflitos em uma escala muito maior. Nem punição nem exclusão estão envolvidas nesse atraso. O que você está vendo é gestão responsável. O que você está vendo é proteção. O que você está vendo é a ordenação mais sábia da revelação. Uma criança não é privada do fogo por rejeição, mas porque seu corpo ainda não aprendeu o que a chama exige. Da mesma forma, a humanidade não foi abandonada à possibilidade de adquirir mais conhecimento. A humanidade tem caminhado nessa direção por meio da preparação. O ritmo muitas vezes pareceu lento do ponto de vista temporal, embora, numa perspectiva mais ampla, a aceleração que está ocorrendo agora seja considerável. O próprio conceito de contato também muda de significado quando visto sob essa perspectiva. A personalidade humana frequentemente imagina o contato por meio de espetáculo, chegada, prova ou intervenção. A realidade mais profunda é mais relacional. A conexão galáctica se baseia na compatibilidade, não na semelhança, e a compatibilidade não é alcançada por meio da partilha da mesma biologia, língua ou cultura. A compatibilidade é criada através de uma estabilidade de consciência suficiente para que as diferenças possam ser enfrentadas sem colapso. Uma espécie que ainda interpreta o desconhecido principalmente através do medo transformará os visitantes em inimigos, salvadores, ídolos ou ameaças antes mesmo de tê-los realmente encontrado. Uma espécie que começou a viver a partir do coração pode encarar a diferença com discernimento, dignidade e soberania. Nenhuma civilização verdadeiramente benevolente deseja ser adorada. Nenhuma aliança sensata deseja se tornar uma espécie de pai substituto para uma raça que ainda não reivindicou seu próprio centro. Nenhuma forma de contato saudável busca dependência. O relacionamento, em um sentido mais elevado, é mútuo. Honra a liberdade, respeita o ritmo de integração. Reconhece que o encontro direto só é significativo quando a cultura receptora consegue manter-se fiel a si mesma, sem cair em histeria, renunciar à sua autoridade ou tentar dominar o que ainda não compreende. Outro limiar essencial envolve a transparência interior. Você vive em um mundo onde o sigilo absoluto se tornou normal, tanto institucionalmente quanto pessoalmente. No entanto, formas mais elevadas de cultura não funcionam confortavelmente dentro de densas camadas de falsidade. A comunicação telepática ou baseada em frequências torna-se instável em ambientes onde o ser está profundamente separado de si mesmo. Motivos ocultos geram ruído. A contradição interna distorce a recepção. O medo não resolvido influencia a interpretação. Este é mais um motivo pelo qual o fim do segredo começa de dentro. Quanto mais coerente o ser se torna, mais naturalmente ele pode participar de formas mais amplas de relacionamento que dependem da honestidade, clareza e ressonância, em vez do ocultamento. Uma relação diferente com a cura também precisa surgir. Tecnologias externas podem auxiliar na restauração, mas não se destinam a substituir a consciência. A cura avançada em uma civilização mais desperta não se resume apenas a tratar os sintomas. Trata-se de restaurar a harmonia entre o corpo, a mente, as emoções, a alma e os campos vitais mais amplos nos quais todos esses elementos estão inseridos. Se a humanidade recebesse ferramentas de cura refinadas, mas continuasse a ignorar as formas como vivência a separação, o trauma, a distorção e a incoerência crônica, a lição mais profunda simplesmente permaneceria intocada. O caminho mais nobre não é a recusa de ajuda. O caminho mais elevado é a participação. O ser deve tornar-se parceiro na sua própria restauração.
A mentalidade de escassez também precisa ser atenuada. Uma civilização desperta não organiza toda a sua estrutura em torno do medo da escassez. Compreende a energia, os recursos, a vida e as trocas através de uma relação muito mais cooperativa. O bem-estar compartilhado não é visto como uma ameaça à vida individual. A gestão responsável substitui o acúmulo. O atendimento torna-se natural em vez de forçado. A inovação é orientada para o benefício e não para a dominação. Enquanto essa mudança não se consolidar mais profundamente na Terra, a liberação de certas capacidades será repetidamente puxada de volta para os antigos paradigmas de controle, propriedade, segredo e competição. Mais uma vez, a questão não é se a humanidade merece mais. A questão é se a humanidade consegue armazenar mais sem reproduzir os mesmos padrões por meios mais rápidos. Agora você pode começar a entender por que a divulgação não é um processo simples. A revelação de técnicas e programas ocultos é uma das vias. A maturação do sistema nervoso humano é outro exemplo. O fortalecimento do coração é outro aspecto importante. Outra delas é a reeducação da espécie em relação à consciência, à ética, à responsabilidade e aos relacionamentos. Cada um desses aspectos deve se mover em conjunto, porque o contato avançado sem estabilização interna gera confusão, enquanto a prontidão interna sem qualquer reflexão externa pode deixar as pessoas isoladas dentro de seu próprio conhecimento. A sabedoria desta era reside na tecelagem. Alguns de vocês já sentem em seus corpos que a humanidade está mais próxima desse limiar do que em qualquer estágio anterior de sua civilização atual. Sensibilidade aumentada não é uma fraqueza. A incapacidade de tolerar a falsidade com a mesma facilidade não é uma disfunção. O desejo de simplificar a vida para poder estar mais presente não é regressão. A busca pela sinceridade, comunidade, discernimento e conhecimento direto faz parte da preparação. Esses são sinais de que o campo humano está se tornando mais receptivo a uma vida de ordem superior. Os treinos para esta etapa continuam intensos e realistas. Priorize a coerência em vez da velocidade. Deixe seu sistema nervoso aprender que a quietude é segura. Traga sua atenção de volta ao coração antes de se deixar levar pelas amplas correntes de informação. Observe onde você ainda imagina o poder como algo externo e comece a recuperá-lo através de uma presença genuína. Use as palavras, eu sou, não para inflar a personalidade, mas para retornar ao ser. Permita que sua vida se torne mais simples, onde a simplicidade possibilita mais verdade. Deixe que seus relacionamentos se tornem mais puros, onde a honestidade gera mais paz. Aprenda a lidar com o desconhecido sem se precipitar em transformá-lo em medo ou fantasia. Cada uma dessas ações prepara você para um relacionamento correto, com maior contato, conhecimento e ferramentas. A Terra não está sendo privada de seu futuro galáctico. A Terra está sendo preparada para isso. As tecnologias mais avançadas pertencem ao período em desenvolvimento. As alianças mais amplas fazem parte do desenrolar dos acontecimentos. O contato aberto faz parte do desdobramento. Mas a ordem importa. A consciência vem em primeiro lugar, porque a consciência determina como tudo o mais será vivido. Uma espécie que se lembra do coração torna-se segura para o poder. Uma civilização que aprende a se autogovernar torna-se confiável e possui maiores capacidades. Uma humanidade capaz de encarar a verdade sem perder seu centro torna-se capaz de ocupar seu lugar dentro da grande família dos mundos. Mais cedo do que o público imagina, essa questão da maturidade revelará por que outra tensão esteve por trás do atraso, pois não foi apenas a prontidão que ditou o ritmo. Tem havido também uma luta contínua entre as forças que servem à revelação e as estruturas que há muito servem ao controle, e é nesse padrão mais profundo que agora nos movemos. Bem, por trás dos atrasos visíveis, das respostas que faltam e da linguagem cuidadosamente calculada de suas instituições,
outra realidade vem moldando o ritmo da divulgação de informações há muito mais tempo do que o debate público imaginava. O que vocês estão testemunhando não é apenas um lento despertar da humanidade para uma verdade maior. Paralelamente a esse despertar, tem ocorrido uma luta constante entre as correntes que servem à revelação e as estruturas que foram construídas para preservar o controle. Sem visualizar essa camada claramente, o momento da divulgação parece aleatório, inconsistente ou confuso. Uma vez compreendida essa camada, o padrão começa a fazer sentido. Ao longo das gerações da história da humanidade, o segredo deixou de ser uma estratégia ocasional. Criou-se uma atmosfera. Isso se tornou uma postura dominante. Tornou-se um princípio organizador em certos sistemas que aprenderam a manter a influência controlando o acesso ao conhecimento, dividindo a informação em compartimentos, moldando narrativas públicas antes que o público pudesse fazer as perguntas certas e treinando a mente coletiva para ridicularizar tudo o que estivesse muito fora do mapa aceito. Por meio desse método, a humanidade não apenas foi mantida alheia a certos fatos. A humanidade foi mantida numa relação mais restrita consigo mesma. E no cerne dessa arquitetura antiga reside um mecanismo simples. Quando a verdade é ocultada por tempo suficiente, a população começa a duvidar de seu próprio conhecimento mais profundo. Uma vez que essa dúvida se instala, a autoridade externa adquire um poder desproporcional. As pessoas param de confiar no que sentem. Eles param de ouvir a ressonância interior. Eles param de compartilhar experiências incomuns. Eles param de relatar o que viram se isso não puder ser validado pela linguagem oficial. Dessa forma, o controle não se limita a ocultar informações. O controle ensina o ser humano a participar do seu próprio silenciamento. Essa foi uma das conquistas mais importantes da antiga estrutura. Dentro desse sistema sempre existiram camadas. Alguns participantes sabiam muito pouco e simplesmente obedeciam à cultura ao seu redor. Outros foram treinados para acreditar que o ocultamento era necessário para a estabilidade. Certos indivíduos convenceram-se de que o público deve ser protegido de verdades que possam perturbar a ordem social. Outros ainda usaram o sigilo para obter posição, influência, poder ou acesso. Com o tempo, os compartimentos ocultos desenvolveram seu próprio instinto de autoproteção e, uma vez que uma estrutura se alimenta de si mesma por tempo suficiente, ela começa a agir como se sua própria continuidade fosse sinônimo de segurança. Essa confusão contribuiu bastante para o atraso. Nenhuma história simples consegue explicar toda essa luta, porque as forças envolvidas não se dividem claramente entre heróis perfeitos e vilões puros. Os seres humanos são mais complexos do que isso. Medo e consciência podem coexistir na mesma pessoa. Compromisso e coragem podem coexistir. O silêncio pode nascer da manipulação, mas também pode nascer do trauma, da confusão, da incerteza ou da crença de que dizer a verdade destruiria mais do que curaria. Uma leitura criteriosa desta época deve levar em conta a complexidade da condição humana, sem deixar de reconhecer claramente que uma antiga estrutura de ocultação sempre existiu. Percorrendo as frestas dessa estrutura, outra corrente também tem se movimentado. Sempre existiram seres dentro de seus sistemas cujos corações não se renderam completamente à cultura do segredo. Silenciosamente, às vezes durante anos, às vezes durante décadas, eles sentiram a pressão da verdade se acumulando dentro deles. Um piloto vê algo e não consegue explicar o que é. Um pesquisador descobre que o registro público é mais escasso do que o interno. Uma testemunha militar percebe que um relato cuidadosamente elaborado não representa a totalidade do ocorrido. Um funcionário lê um documento e sente o peso do que foi omitido. Um membro de um órgão de supervisão começa a suspeitar que a classificação se tornou um escudo para muito mais do que uma proteção legítima. Cada um desses momentos planta uma semente. Cada semente enfraquece o antigo voto de silêncio. O seu mundo denominou parte dessa corrente oculta da consciência com a expressão:
chapéus brancos, e embora não usemos essa linguagem da mesma forma dramática que a imaginação humana costuma usar, entendemos a que ela se refere. Existe, de fato, uma aliança dispersa de consciência operando dentro dos sistemas mais densos do seu mundo. Nem um único cômodo unificado. Não é uma organização perfeita. Não se trata de uma fila fantasiosa de salvadores à espera em segredo absoluto. Trata-se, antes, de uma rede humana distribuída, composta por pessoas que atingiram um limiar onde a verdade importa mais do que a conformidade, onde a lei interior começa a se sobrepor à pressão externa e onde o custo do silêncio começa a ser mais pesado do que o custo de falar. Essa corrente elétrica é real. O que o público às vezes chama de cabala, forças obscuras ou a profunda arquitetura de controle também é real, embora, mais uma vez, a compreensão mais profunda seja mais sutil do que os slogans. O controle não é apenas um grupo. É um padrão de frequência. Isso se manifesta através da manipulação, da falsa hierarquia, da acumulação de conhecimento, da fabricação do medo, da quebra da confiança coletiva e da manutenção da humanidade em um estado de dependência aprendida. Certas pessoas e instituições o incorporam com mais força, mas o padrão em si é mais antigo do que qualquer nome específico. Sempre que a verdade é deliberadamente distorcida para preservar o domínio, essa corrente está atuando. Sempre que os seres humanos são tratados como imaturos demais para compreenderem sua própria realidade, essa corrente está atuando. Sempre que a consciência se estreita a ponto de a obediência parecer mais segura do que o conhecimento direto, essa corrente está operando. Durante muito tempo, esse padrão mais antigo funcionou de forma eficiente porque o próprio campo público o reforçava. O ridículo era uma de suas ferramentas mais úteis. A punição social passou a desempenhar grande parte da função que a censura formal deixou de precisar desempenhar. A associação com certos assuntos pode prejudicar a carreira. Reputações podem ser destruídas apenas pelo tom de voz. As testemunhas poderiam ser levadas a duvidar de si mesmas. Experiências que não se encaixavam no mapa oficial restrito podiam ser relegadas à fantasia, ao erro ou à instabilidade pessoal. Tal sistema é altamente eficaz porque convence as pessoas a guardarem a prisão por dentro. No entanto, esse mesmo sistema perde força rapidamente quando um número suficiente de pessoas começa a comparar informações, compartilhar experiências e perceber que não estão sozinhas. Essa é uma das razões pelas quais os últimos anos tiveram uma qualidade tão diferente. As paredes não estão sendo empurradas apenas de fora para dentro. Eles são exaustivos por dentro. Mais testemunhas prestaram depoimento. Mais pesquisadores persistiram. Mais figuras públicas entraram na discussão. As pessoas comuns perderam o interesse na rejeição reflexiva. Entretanto, aqueles dentro das instituições que já conheciam fragmentos da verdade se viram vivendo em uma atmosfera coletiva diferente, onde o silêncio já não parece invisível e onde a omissão começa a atrair mais atenção do que a divulgação. O cenário mudou e, quando o cenário muda, as ferramentas antigas deixam de funcionar da mesma maneira. Outro fator influenciou essa luta. Algumas camadas ocultas em seu planeta não esconderam apenas naves anômalas, encontros incomuns ou programas avançados. Paralelamente a essas questões, existe há muito tempo um desconforto com o pleno potencial da própria consciência. Os seres humanos que sabem como acessar a quietude interior, que confiam na ressonância, que permanecem difíceis de manipular pelo medo e que entendem que a consciência não se limita à narrativa material tornam-se muito mais difíceis de controlar. Isso sempre foi importante. O segredo nunca se limitou apenas ao que se movia nos seus céus. O segredo também dizia respeito ao que um ser humano poderia se tornar se o mapa mais amplo da realidade fosse totalmente reconhecido. A supressão, portanto, afetou tanto os domínios externos quanto os internos. Certos aspectos da história foram obscurecidos. Determinadas tecnologias foram retidas. Certas realidades foram fragmentadas em compartimentos.
Ao mesmo tempo, a relação do público com a intuição, o conhecimento espiritual, a percepção incomum e os estados expandidos de consciência foi repetidamente enfraquecida pelo ridículo ou pela distorção. Isso não foi por acaso. Uma população que confia em si mesma é difícil de conduzir. Uma humanidade com o coração despertado não permanece facilmente dependente. Um ser que consegue sentir a verdade diretamente não precisa terceirizar todas as formas de conhecimento para sistemas controlados. É por isso que seu trabalho interior e o processo de divulgação pública estão mais intimamente ligados do que alguns imaginam. Contudo, nem mesmo as forças alinhadas com a verdade tiveram liberdade para agir de forma imprudente. Este é um ponto importante, porque a frustração às vezes leva pessoas espiritualmente despertas a imaginar que, se a aliança a serviço da luz fosse realmente forte, tudo já teria sido revelado. Essa visão ignora a delicadeza da situação. Revelações feitas sem preparação podem ser desestabilizadoras. A exposição sem integração pode ser usada como arma pelas próprias estruturas que deveria desmantelar. Uma população sobrecarregada por excesso de informações em um curto período pode se tornar mais suscetível à manipulação do que menos. Aqueles que trabalham em busca da verdade enfrentam, portanto, uma dupla tarefa: devem afrouxar os cadeados e, ao mesmo tempo, proteger o tecido social de rupturas desnecessárias. Tal equilíbrio requer sabedoria do que força. Se pressionar muito suavemente, o ocultamento se prolonga. Se pressionarmos demais, a fragmentação pode se espalhar pelo campo coletivo. É por isso que a divulgação de informações muitas vezes ocorre por meio de etapas, e não de explosões repentinas. Uma testemunha se apresenta. Ocorre uma audiência. Um documento passa de sigiloso para contestado. Alterações na linguagem pública. Um tema anteriormente alvo de chacota passa a ser passível de discussão. Outra figura dentro do sistema decide discretamente parar de cooperar com o antigo silêncio. Pequenas aberturas se acumulam. Gradualmente, a arquitetura antiga se vê gastando mais energia mantendo a negação do que teria gasto simplesmente dizendo a verdade desde o início. É aí que as estruturas começam a rachar. A tensão aumenta durante esses períodos de transição porque a velha guarda percebe o que está acontecendo. A resistência costuma se intensificar pouco antes de um enfraquecimento. As portas ficam mais bem fechadas. A linguagem torna-se mais cautelosa. Certas narrativas são repetidas com maior insistência. Os atrasos são justificados pelo procedimento. A incerteza é usada como disfarce. A confusão se amplifica. As distrações se multiplicam. Nada disso significa que o movimento tenha estagnado. Muitas vezes, significa que a pressão está sendo aplicada exatamente onde precisa ser aplicada. Uma estrutura que não sente ameaça não se fortalece. O endurecimento é frequentemente um sinal de que a próxima camada de pressão está funcionando. Em meio a tudo isso, seu papel continua sendo mais importante do que você imagina. A divulgação de informações não é apenas uma disputa entre pessoas com informações privilegiadas. Cada vez que o coletivo opta pela maturidade em vez do espetáculo, a corrente que serve à verdade se fortalece. Cada vez que o público responde ao depoimento de uma testemunha com atenção sóbria em vez de zombaria reflexiva, cria-se mais uma camada de permissão. Cada vez que uma pessoa permanece no coração, em vez de ser levada pela histeria, o ambiente se torna mais seguro para uma revelação mais ampla. A consciência transforma o campo em que as instituições operam. O estado interior da humanidade influencia o que pode vir à tona e como essa manifestação será recebida. Por essa razão, continuamos a pedir que não transformem essa luta em entretenimento, pois, uma vez que a mente se torna viciada em conflito, ela começa a alimentar a própria energia que os sistemas antigos sabem manipular. O cinismo pode ser usado. A indignação pode ser usada. A idolatria pode ser usada como recurso. O medo pode ser usado a seu favor. A polarização pode ser utilizada.
Um coração calmo, perspicaz e soberano é muito mais difícil de usar. Volte lá com frequência. Deixe sua atenção se aguçar sem se deixar consumir por ela. Deixe sua consciência se expandir sem se tornar instável. Que a verdade importe sem transformá-la em um teatro de identidade. Quanto mais clareza você adquire, menos influência a antiga frequência de controle pode exercer sobre você. Lembre-se também de que o movimento mais amplo não se trata apenas de expor o que estava oculto. O trabalho mais profundo consiste em tornar o ato de esconder-se menos sustentável. Quando o ambiente muda, o mecanismo de ocultação começa a falhar por si só. Uma cultura que valoriza o conhecimento direto, a integridade, a transparência e a firmeza interior torna-se inóspita à arquitetura antiga. É por isso que sua honestidade, seu discernimento e seu compromisso de viver a partir do coração não são práticas secundárias. Eles fazem parte do desmantelamento. Uma humanidade que para de mentir para si mesma torna-se muito mais difícil de ser enganada por quem está acima dela. A corrente que serve à luz está ganhando terreno, não porque todas as barreiras tenham caído, mas porque agora mais ingredientes necessários estão presentes simultaneamente. O campo público é mais aberto. O ridículo é mais fraco. As testemunhas são mais corajosas. As instituições estão sendo questionadas. A supervisão está se tornando mais direta. A geração mais jovem possui pressupostos mais amplos do que as gerações anteriores. As comunidades espirituais passaram anos se preparando interiormente. Os pesquisadores mantiveram a pressão. As experiências incomuns continuam. O antigo silêncio já não repousa num mundo passivo. Ela repousa dentro de uma que está em constante mudança. À sua frente está uma fase em que essa luta se torna mais visível, mais concreta e mais pessoal, porque o movimento em direção à verdade não permanece para sempre em sistemas abstratos. Começa a se propagar através de pessoas específicas, através de aberturas específicas, através de vozes específicas que se tornam indicadores visíveis da mudança que já está em curso. Queridos, e consideramos muito importante mencionar isso, nem todos os seres humanos do planeta estão fazendo a mesma pergunta neste momento, e essa simples verdade explica muito mais sobre a revelação do que a mente percebe inicialmente. Uma parte do coletivo tem se inclinado para a realidade maior há anos. Outra parte percebe que algo está mudando, mas ainda não tem palavras para descrever isso. Uma terceira parte ainda tenta manter a vida normal em ordem e não tem interesse real nesses assuntos, a menos que eles comecem a afetar a experiência diária de forma direta. Nada disso requer julgamento. É simplesmente a paisagem em que você está vivendo. É possível sentir isso até mesmo em uma conversa simples. Ao abordar a história mais profunda dos céus, verdades ocultas, consciência ou a possibilidade de um contato mais amplo, uma pessoa se inclina para a frente imediatamente, outra escuta educadamente, outra muda de assunto e outra fica inquieta sem saber por quê. Reações tão diferentes não significam que uma pessoa seja melhor que outra. Eles mostram que a prontidão tem seu próprio tempo. Eles mostram que a verdade não se distribui igualmente por toda a população. Eles mostram que o despertar ocorre em camadas. Uma voz pública pode ajudar a mudar o rumo de uma reunião, e uma figura visível pode ajudar a quebrar o silêncio, mas o enraizamento mais profundo da transparência nunca acontece apenas em salas de comissões, em telas ou por meio de anúncios oficiais. Uma nova realidade torna-se vivível através de seres humanos que conseguem vivenciá-la em tempo real, em relações reais, em contextos comuns, sem transformá-la em medo ou espetáculo. É aí que as pequenas comunidades de luz se tornam essenciais. A divulgação, portanto, não começa como um evento simples, concedido igualmente a todos ao mesmo tempo. Começa a se acumular onde há estabilidade suficiente para recebê-la. Começa onde o coração já está ativo. Começa quando as pessoas já realizaram trabalho interior suficiente para que o desconhecido não se transforme imediatamente em pânico.
Começa onde há discernimento, onde a verdade pode ser dita sem colapso imediato e onde o sistema nervoso é forte o suficiente para permanecer aberto enquanto a realidade se expande. Pequenas comunidades de luz nem sempre são grandes, formais ou dramáticas. Às vezes, são apenas algumas pessoas que conseguem dizer a verdade umas às outras. Às vezes, são famílias que estão aprendendo a viver com mais honestidade. Às vezes são grupos de meditação, círculos de pesquisa, comunidades de cura, amizades locais, espaços online com verdadeira integridade ou simples encontros de pessoas que sabem como se manter sentadas em uma sala e centradas quando coisas incomuns são ditas em voz alta. O tamanho não é o que os torna importantes. A coerência é o que os torna importantes. Imagine uma muda colocada em condições climáticas adversas muito cedo. Mesmo que a semente esteja saudável, o ambiente pode ser muito hostil para que ela crie raízes adequadamente. Dê a essa mesma semente um lugar protegido para começar, e de repente o crescimento se torna possível. Essa é uma forma de entender o papel dessas comunidades. Eles não foram feitos para se esconderem do mundo. O objetivo é que se tornem ambientes estáveis onde uma verdade mais ampla possa, primeiramente, criar raízes de maneiras saudáveis, incorporadas e sustentáveis. Nesses círculos, as pessoas podem comparar experiências sem sentir vergonha automática. Alguém pode falar de um sonho que carregava mais realidade do que um sonho normalmente carrega. Outra pessoa pode relatar um avistamento incomum sem ser considerada instável. Um terceiro pode admitir que sempre sentiu contato de maneiras sutis, mas o escondeu para manter a aceitação. Uma quarta possibilidade é descrever como o corpo reage quando certas verdades são ditas. Essa troca de experiências é mais importante do que alguns imaginam. Isso gera confirmação sem coerção. Isso restaura a confiança na experiência direta. Isso ajuda o ser humano a se reconectar com seus próprios sentidos internos. Uma pessoa que vivencia uma experiência estranha sozinha frequentemente entra em estado de confusão, insegurança ou silêncio. Coloque essa mesma pessoa em um ambiente com ouvintes atentos e centrados, e o que parecia isolador pode começar a se organizar e ganhar significado. Este é um dos dons silenciosos das comunidades menores. Eles não impõem crenças. Eles não exigem certeza. Eles criam segurança suficiente para que a verdade possa respirar. A prontidão cria geografia. Cria espaços dinâmicos onde o novo pode chegar com mais facilidade do que em ambientes mais densos, ainda regidos pelo ridículo, pela defensiva ou pela extrema dependência da autoridade antiga. Você pode pensar nisso como uma espécie de ruptura suave, não uma separação dramática onde um grupo escapa do planeta e deixa o resto para trás, mas uma diferenciação gradual da consciência. Certos seres humanos começam a viver a partir de um centro diferente. Eles ainda caminham sobre a mesma terra. Eles ainda fazem compras, trabalham, descansam e cuidam dos outros. Contudo, interiormente, já não estão organizados pelos antigos acordos. Essa mudança é importante. Uma comunidade dissidente de luz não se constrói sobre a superioridade. Não é um clube para pessoas especiais. Não se trata de uma fantasia de fuga. Não é um lugar onde as pessoas se reúnem para se sentirem mais avançadas do que o resto da humanidade. As verdadeiras comunidades de luz são humildes porque compreendem o quanto de discernimento ainda é necessário. Eles são firmes porque sabem como é fácil para o ego transformar a linguagem espiritual em hierarquia. Eles são práticos porque entendem que, se uma nova realidade não puder ser vivida de forma harmoniosa no dia a dia, então ela ainda não está estável o suficiente para orientar outras pessoas. Nada nesta próxima fase exige que você rejeite a família humana em geral. Muito pelo contrário, comunidades menores são importantes porque se tornam pontes para o coletivo maior, e não substitutos dele. São os primeiros locais onde novos padrões podem ser testados, refinados e incorporados antes de se disseminarem mais amplamente. Eles se tornam pontos de demonstração.
Elas mostram como é quando as pessoas dizem a verdade de forma mais direta, apoiam-se mutuamente de forma mais transparente, compartilham recursos de forma mais natural, tomam decisões com menos manipulação e mantêm o coração envolvido na vida prática. O contato com grupos superiores benevolentes costuma começar de forma mais discreta nesses ambientes, pelo mesmo motivo. Um campo menor é mais fácil de regular. Um círculo de pessoas estáveis é mais fácil de alcançar do que uma massa de atenção assustada. A orientação pode vir através de sonhos, meditação, impressões sutis, conhecimento compartilhado, coordenação repentina, sinais inconfundíveis no céu, momentos de contato direto ou a abertura gradual de capacidades internas adormecidas. Nem todas as comunidades vivenciarão isso da mesma maneira, e nem todos os membros de um grupo receberão o mesmo tipo de contato. A variedade é natural. O momento certo é algo pessoal. O que importa é a qualidade do campo que o recebe. Cada grupo terá que aprender a mesma lição fundamental: não transformar o contato em adoração. Não transforme experiências incomuns em status. Não crie dependência de uma única voz. Não se apresse em transformar todo mistério em doutrina fixa. Não deixe que a empolgação se sobreponha ao discernimento. Um campo saudável se mantém próximo da simplicidade. Honra o coração. Respeita os limites. Permanece aberto sem se tornar ingênuo. Acolhe a verdade, ao mesmo tempo que rejeita a antiga tendência humana de construir outra hierarquia no momento em que algo maior surge. A vida prática torna-se parte da preparação. A forma como vocês se comunicam é importante. A forma como você resolve conflitos é importante. A forma como você lida com dinheiro, comida, terra, família, sexualidade, confiança, privacidade e responsabilidade importa. Uma comunidade da nova Terra não se define pela quantidade de palavras cósmicas que conhece. Define-se pela possibilidade de viver a verdade sem crueldade, de lidar com as diferenças sem dominação e de incentivar cada pessoa a tornar-se mais soberana em vez de mais dependente. Você não entra na fase adulta galáctica repetindo os mesmos padrões antigos com uma linguagem mais suave. As tentativas de acordar o mundo inteiro de uma só vez geralmente surgem da impaciência ou da dor. Você sabe como pode ser exaustivo quando algo que é óbvio para o seu coração parece invisível para aqueles ao seu redor. No entanto, impor a verdade raramente funciona. Geralmente isso gera resistência. Uma pessoa que ainda não está preparada irá se afastar, discutir, zombar ou ficar sobrecarregada. A estratégia mais sensata é construir pequenos e fortes campos de realidade que irradiem silenciosamente. Quando as pessoas veem estabilidade, bondade, integridade e percepção clara convivendo lado a lado, a curiosidade desperta naturalmente. A permissão foi criada. O sinal torna-se atrativo sem ser imposto. Seu trabalho, portanto, não é perseguir todo mundo. Seu trabalho é reconhecer as pessoas da sua comunidade, fortalecer os laços entre vocês e manter esses laços claros. Uma conversa honesta faz toda a diferença. Um encontro local faz a diferença. A decisão de uma família de viver em maior harmonia faz toda a diferença. Um círculo que aprende a permanecer presente enquanto o mundo se torna mais barulhento faz toda a diferença. Pequeno não significa fraco. Muitas vezes, os movimentos mais importantes começam sem alarde, porque estão criando raízes em vez de buscar aplausos. Com o tempo, essas comunidades se tornam pontos de acolhimento para a transição mais ampla. Quando a sociedade em geral começar a sentir uma perturbação maior, ela procurará lugares onde os humanos não estejam em pânico. A empresa buscará pessoas calmas, lúcidas e capazes de equilibrar mistério e praticidade. A iniciativa buscará pessoas que possam dizer: sim, o mundo está mudando, e não, você não precisa se perder para se adaptar a essa mudança. Aqueles que construíram campos menores, mais limpos e mais coerentes estarão prontos para servir exatamente dessa maneira.
A cultura pública não seguirá uma linha reta constante. Haverá ondas de interesse, ondas de negação, ondas de curiosidade, ondas de distorção e ondas de abertura sincera. Comunidades de luz ajudam a estabilizar tudo isso porque são menos dependentes de cada oscilação da atenção pública. Eles sabem como se manter em sua área de atuação. Eles sabem como manter a plataforma do coração em meio ao ruído. Eles sabem como sempre retornar àquilo que é real. Em momentos de confusão, essa firmeza se torna uma âncora para os outros. Uma separação gentil não significa retirar seu amor do mundo. Significa retirar sua energia vital de estruturas que exigem desonestidade como preço para pertencer. Significa construir novos padrões onde os antigos já não conseguem te guiar. Significa recusar viver inteiramente com medo, mesmo enquanto o sistema antigo ainda opera ao seu redor. Significa criar espaços onde sua alma não precise se esconder. Significa criar filhos, cultivar amizades, desenvolver confiança, compartilhar refeições, trabalhar e falar a verdade de maneiras que já fazem parte do futuro que você sente que está por vir. Em termos simples, as primeiras revelações mais profundas chegarão onde são desejadas, onde podem ser integradas e onde podem se tornar realidade vivida, em vez de mera fascinação abstrata. É por isso que o público desperto e consciente muitas vezes sente o assunto com tanta intensidade. Você já faz parte da vanguarda. Você não está imaginando isso. Sua curiosidade não é aleatória. Sua inclinação interior para uma verdade mais ampla faz parte da seleção natural que vem ocorrendo em todo o planeta. Ao permanecer simples, sincero e conectado ao coração, você se torna útil para a próxima fase. Ao se encontrarem, vocês tornam a transição mais suave. Ao manter suas comunidades livres de manipulação, medo e fantasias desnecessárias, você ajuda a criar um ambiente limpo por meio do qual a assistência de maior porte pode fluir de forma mais direta. Ao recusar a superioridade, você mantém a porta aberta para o verdadeiro serviço. Ao praticar o discernimento, você ajuda a garantir que o que é transmitido não seja imediatamente distorcido pelos velhos hábitos da personalidade. Eventualmente, o público em geral não será o único a ouvir falar sobre a divulgação. Vai encontrar exemplos vivos disso. Vai encontrar seres humanos que já sabem como se manter firmes numa realidade maior. Vai encontrar grupos que aprenderam a defender a verdade sem a transformar em caos. Vai alcançar comunidades onde o contato, a consciência, a vida cotidiana e o cuidado mútuo não estão mais em espaços separados. Por meio desse encontro, uma ponte é formada, e uma vez que essa ponte esteja forte o suficiente, a próxima camada da revelação pode ser compreendida com mais clareza, porque o que vem acontecendo o tempo todo não é uma única revelação, mas duas, movendo-se juntas, cada uma dependendo da outra para que a verdade completa se revele por completo. Queridos, por trás de cada discussão pública sobre audiências, documentos, programas secretos, avistamentos e linguagem oficial, sempre houve um segundo movimento se desenrolando simultaneamente, e a menos que esses dois movimentos sejam compreendidos em conjunto, toda a história da revelação continuará parecendo incompleta. Uma dessas revelações pertence aos recônditos do ser humano. A outra parte pertence àquilo que foi ocultado no mundo exterior. A ascensão ocorre através do coração. A outra surge através de acontecimentos, testemunhas, revelações e do lento enfraquecimento das estruturas antigas. Não são caminhos separados. Trata-se de um único processo visto sob duas perspectivas. Numa perspectiva superficial, as pessoas costumam imaginar que a divulgação significa o momento em que os governos finalmente admitem o que sabem, quando os registros são abertos, quando as tecnologias ocultas são reveladas, quando o contato é reconhecido e quando as antigas negações deixam de ser válidas. Isso de fato faz parte do processo, mas é apenas a sua face externa. Uma revelação mais profunda vem ocorrendo simultaneamente no interior da humanidade,
e essa revelação é mais íntima, mais exigente e muito mais importante do que a personalidade inicialmente percebe, porque questiona não apenas o que foi ocultado de você, mas o que foi ocultado dentro de você. A primeira revelação é a revelação do ser. Com isso, queremos dizer o momento em que o ser humano começa a se lembrar de que não é meramente uma personalidade se movendo por um mundo aleatório, não é meramente um corpo tentando sobreviver dentro de uma realidade material fechada, e não é meramente uma mente que precisa depender de uma autoridade externa para cada definição de verdade. Um reconhecimento mais amplo começa a surgir. Sua vida tem profundidade. Sua consciência se estende além do papel restrito que você foi treinado para desempenhar. Seu coração não é apenas simbólico. Sua presença não é uma pequena faísca acidental. Sua existência pertence a um universo vivo que sempre esteve em relação com você, mesmo quando a mente condicionada foi ensinada a considerar essa ideia impossível. Esse tipo de lembrança geralmente não vem acompanhado de uma cerimônia ruidosa. Muitas vezes, isso acontece através de uma abertura silenciosa do mundo interior. Uma frase que você ouve agora tem um impacto diferente de antes. Uma visão no céu não parece mais estranha como antes, porque algo mais profundo dentro de você já sabia. Um sonho permanece com você além do amanhecer. A meditação carrega mais realidade do que o pensamento comum. Uma tristeza antiga revela-se subitamente como saudade de uma verdade maior. A antiga identidade começa a parecer pequena demais. A persona construída torna-se mais difícil de suportar. Uma presença mais honesta começa a pressionar de dentro. Essa revelação interior muda o significado de tudo, porque, uma vez que o ser começa a despertar, a verdade não é mais abordada apenas como uma informação externa. Isso gera ressonância. Isso se torna reconhecimento vivido. Torna-se o retorno de uma parte de você que nunca esteve realmente perdida, apenas velada por condicionamentos, medo, distração e o longo hábito de desviar o olhar daquilo que o coração sempre soube. O mundo em que vivemos treinou os seres humanos para acreditarem que aquilo que não pode ser confirmado publicamente não é confiável, e em certos assuntos essa cautela protegeu as pessoas da confusão. Mesmo assim, um despertar mais amplo não pode ser construído apenas por meio de provas externas. Chegará o momento em que o ser aprenderá novamente a sentir a verdade diretamente. Isso não é fantasia. Isso não é imprudência. Isso não significa abandonar o discernimento. Trata-se da restauração de uma faculdade interior que pertence à consciência madura. O coração lê aquilo que a mente ainda não organizou. O corpo registra o que a linguagem ainda não captou. A presença sabe antes que a explicação chegue. Por isso, a revelação interior muitas vezes começa antes que a exterior pareça completa. You may sense the larger reality before your institutions reflect it. Você pode superar a antiga visão de mundo antes que a narrativa pública a alcance. Você pode saber, de forma silenciosa e constante, que a história da humanidade tem sido muito pequena, muito antes de um pódio ou um documento lhe dizer isso. Isso não é uma falha no processo. Faz parte do projeto. O coração humano nunca foi feito para esperar passivamente por permissão para despertar. Há também a segunda revelação, aquela a que o público geralmente se refere quando fala da própria palavra. Essa revelação externa envolve expor o que estava oculto nas estruturas visíveis do seu mundo. Isso inclui a verdade de que seus céus não estiveram vazios da maneira como lhe ensinaram. Isso inclui a realidade de que alguns fenômenos anômalos são conhecidos, estudados, descartados publicamente e discutidos em particular há muito mais tempo do que a cultura dominante admite. Isso inclui a existência de tecnologias, registros, investigações e histórias que foram mantidas em segredo. Isso inclui o reconhecimento crescente de que a própria consciência tem sido objeto de interesse muito mais profundo em recantos ocultos do que a maioria das pessoas jamais imaginou.
Isso inclui a admissão gradual de que a realidade é mais multidimensional, mais relacional e mais viva do que a antiga narrativa material permitia. Nenhum anúncio individual consegue conter tudo isso. Ninguém que ouça consegue conter isso. Nenhum vazamento isolado consegue explicar isso completamente. A revelação externa ocorre, portanto, em etapas, porque o próprio material é estratificado, porque as estruturas que o sustentam são estratificadas e porque o coletivo que o recebe também é estratificado. Um avistamento não equivale a um histórico completo. Um documento não é sinônimo de sabedoria. A divulgação de imagens não gera automaticamente compreensão. Outra revelação deve acompanhar os dados, e essa revelação é o próprio despertar da consciência humana. Eis a lei mais profunda: quando a revelação interior está ausente, a revelação exterior torna-se instável. Uma cultura alheia pode receber a verdade e transformá-la em espetáculo. Uma população assustada pode receber uma revelação e transformar isso em pânico. Uma população dividida pode receber evidências e transformá-las em mais um campo de batalha pela identidade. Uma psique ferida pode receber a narrativa mais ampla e transformá-la em obsessão, dependência ou inflação espiritual. Sem o coração, a verdade ainda pode chegar, mas não pode chegar sem deixar vestígios. Ela se choca contra estruturas antigas dentro do próprio eu. A informação é filtrada pelo ego, pelo medo, pela projeção e pela distorção herdada. Por outro lado, quando a primeira revelação já está em curso no ser, a segunda chega de forma muito diferente. O sistema nervoso não precisa entrar em colapso. A mente não precisa criar drama para se sentir viva. A personalidade não precisa se tornar especial se apegando ao assunto. Em vez disso, torna-se possível uma resposta mais calma. Uma pessoa pode simplesmente sentir: sim, isso faz parte do contexto geral. Sim, isso explica algo que eu já pressentia. Sim, isso amplia a realidade, mas não me destrói. Esse reconhecimento silencioso é um dos grandes sinais de prontidão. A divulgação, portanto, não se resume apenas ao que é dito ao público. Também se trata daquilo que o público passou a ser capaz de reter. Por essa razão, sua honestidade pessoal importa para o movimento maior mais do que a mentalidade antiga percebe. Cada vez que você para de se esconder do seu próprio coração, você reduz a divisão interna da qual os sistemas antigos dependiam. Cada vez que você diz a verdade com gentileza em sua própria vida, você se torna menos suscetível à manipulação coletiva. Por meio de cada ato de alinhamento interior, você fortalece o campo no qual a revelação exterior pode crescer com segurança. Uma humanidade dividida em si mesma não pode encarar uma realidade mais ampla com serenidade. Uma humanidade que aprende a sinceridade torna-se um veículo melhor para a verdade. O seu segredo íntimo e o segredo exterior das instituições sempre se espelharam mais do que a maioria das pessoas percebe. As crianças aprenderam a esconder o que sentiam para serem aceitas. Os adultos aprenderam a distinguir entre o que pressentiam e o que lhes era permitido dizer. As comunidades aprenderam a representar a normalidade enquanto carregavam consigo conhecimentos privados. As instituições fizeram o mesmo em grande escala. Eles esconderam o que não correspondia ao mapa aprovado. Eles controlavam a percepção pública. Eles protegiam tudo o que pudesse perturbar a antiga ordem. Ambas as formas de segredo foram construídas sobre o medo. Ambos estão enfraquecendo agora. Ambos estão sendo pressionados por uma maior coerência. Uma vez compreendido esse espelho, um estranho alívio surge no processo. Você não espera mais pela revelação como se ela estivesse completamente fora de você. Você começa a participar disso. Você percebe que cada momento de honestidade consigo mesmo, cada retorno à presença, cada ato de recusar a falsidade interior, faz parte da mesma maré que pressiona cofres, arquivos, testemunhos e muros de negação. O fim do sigilo não é apenas um evento político. É um evento espiritual. É um evento biológico.
É um amadurecimento coletivo. Outra coisa fica clara nesta fase. O público muitas vezes espera que a revelação externa crie uma revelação interna, como se, uma vez que a verdade seja oficialmente admitida, o ser humano despertasse subitamente. Na maioria das vezes, o movimento funciona ao contrário. A revelação interior se acumula em um número suficiente de pessoas, de modo que as estruturas externas perdem a capacidade de conter completamente o que estava oculto. O limiar da consciência aumenta. A conversa muda de rumo. As testemunhas tornam-se mais ousadas. O ridículo enfraquece. Pressão sobre as instituições. Mudanças de idioma. A curiosidade amadurece. Então a revelação externa começa a se acelerar porque o ambiente se tornou menos hostil a ela. Por isso, dissemos a vocês desde o início desta transmissão que a divulgação não está atrasada. É responsivo. Segue-se a prontidão. Segue a frequência. Segue-se ao despertar do coração coletivo, muito mais do que a mente individual foi ensinada a compreender. O tempo sagrado não é um atraso aleatório. É o alinhamento entre aquilo que anseia emergir e aquilo que se tornou suficientemente estável para o receber. Dessa perspectiva, até mesmo as figuras públicas que agora ajudam a quebrar o antigo silêncio são reflexos de uma mudança interior mais profunda. A fiscalização aumenta porque mais pessoas estão dispostas a observar. As testemunhas falam porque há mais pessoas dispostas a ouvir. Os registros ocultos começam a resistir ao confinamento porque mais pessoas sentem que a versão oficial está incompleta. O teatro exterior é real, sim, mas continua sendo um espelho. A consciência guia. A estrutura segue abaixo. O mundo que você chama de externo não está separado do campo interior no qual você está se transformando. Não pensem, porém, que a revelação interior significa afastar-se do mundo material. O coração não pede que você ignore as evidências, abandone o discernimento ou se coloque acima da realidade prática. Muito pelo contrário, um ser com o coração desperto torna-se mais capaz de lidar com fatos, mais capaz de ler o tom das palavras, mais capaz de perceber a decepção, mais capaz de lidar com a incerteza sem reagir de forma impulsiva e mais capaz de integrar verdades incomuns à vida cotidiana sem perder o equilíbrio. A maturidade espiritual não enfraquece a percepção. Isso aprofunda a situação. Da mesma forma, a divulgação externa não é menos importante por ser secundária. A humanidade precisa, sim, da revelação do conhecimento que lhe foi ocultado. A humanidade precisa de honestidade institucional. A humanidade precisa da abertura dos registros, da divulgação dos nomes dos programas e da revelação da verdade onde ela tem sido ocultada por tanto tempo. As estruturas precisam mudar. As histórias precisam se expandir. Narrativas falsas precisam perder força. No entanto, essas mudanças serão mais eficazes quando chegarem a um campo de seres que já começaram a se lembrar de quem são. Uma das maneiras mais simples de sentir se a primeira revelação ainda está viva em você é observar o que acontece quando a verdade se aproxima. Seu corpo endurece imediatamente? Será que a mente fica ávida por sensações? Você sente necessidade de argumentar, provar algo, controlar ou se apegar? Ou você consegue respirar, permanecer no coração e deixar que a verdade se revele na ordem correta? Essas perguntas não são punições. São indicadores sutis. Eles mostram onde é necessária mais estabilidade. Eles mostram onde o medo ainda quer controlar o processo. Eles também mostram onde sua prontidão já aumentou. Uma vida vivida a partir da plataforma do coração transforma sua relação com a revelação. Você não precisa mais do mundo exterior para te resgatar da incerteza. Não é preciso fazer alarde para que uma religião se torne uma. Você não precisa disso para provar seu valor. Você acolhe isso como parte da cura da humanidade, ao mesmo tempo que compreende que a maior abertura de um cofre nesta era é o próprio ser humano. É aí que começa o futuro mais amplo. Não em espetáculo. Não entre em pânico. Não por superioridade.
Em coerência, através da respiração consciente, das palavras, eu sou, da simples disciplina de retornar ao presente, você constrói um corpo capaz de conter mais luz, uma mente capaz de tolerar mais complexidade e um coração capaz de permanecer firme enquanto antigas narrativas se dissolvem. Não é um trabalho pequeno. É a base da nova civilização. Trata-se da primeira divulgação incorporada. Quando um número suficiente de vocês viver dessa maneira, a segunda revelação deixará de parecer impossível. Parece inevitável. Em breve, a história se tornará pública ainda mais. Mais rachaduras aparecerão. Mais vozes surgirão. Conversas que antes eram motivo de chacota passarão a ser normais. Mais verdades emergirão debaixo da superfície antiga. Ao mesmo tempo, cada um de vocês continuará sendo questionado de forma mais sutil. Vocês conseguem permitir que sua realidade interior e sua expressão exterior se aproximem mais? Você consegue conviver com menos desempenho e mais sinceridade? Você pode parar de esperar para se tornar o tipo de ser humano que pertence ao universo maior que você diz ansiar por conhecer? Esse é o ponto de encontro das duas divulgações. Uma delas revela o cosmos. O outro revela você. Desvenda-se a história oculta do mundo. O outro revela as profundezas ocultas do eu. Um deles diz, a realidade é mais ampla do que lhe disseram. Um deles diz, você é mais amplo do que lhe disseram. Em conjunto, elas formam o verdadeiro limiar em que a humanidade se encontra atualmente. Abrace seu coração agora e sinta o que já é verdade antes mesmo que a mente fale. Respire fundo conscientemente e solte o ar. Pegue outro e amoleça. Tome uma terceira e devolva. Diga em pensamento ou em voz alta, eu sou. Deixe que essas palavras entrem como uma chave girando em uma fechadura antiga. Que eles te lembrem que a presença não pode ser enganada por muito tempo. Que eles lhe lembrem que a nova terra não começa no dia em que as manchetes mudarem. Começa no momento em que um ser humano deixa de abandonar aquilo que o coração já sabe. Saiba que tudo está sob controle. Observe as mudanças externas, mas não se perca nelas. Mantenha-se alinhado com a plataforma do seu coração e permita que a verdade maior o encontre lá, onde possa ser acolhida, vivida e compartilhada no momento certo. Falarei com todos vocês novamente em breve. Eu sou Kailin.